E agora, tá no ar o quadro mais fofo deste programa. Tá no ar o Meu Amigo Pet. Olha só, muitos tutores nem imaginam, mas aferir a pressão arterial dos gatinhos e dos cachorrinhos faz parte da rotina do médico veterinário. Esse é mais um parâmetro aí que ajuda a avaliar a saúde do pet e também a monitorá-lo, tá? Durante um tratamento ou procedimento cirúrgico, isso também é válido, tá? Precisa ser feito, tá? Conheça mais sobre essa avaliação e a importância agora, o que pode influenciar ou não a pressão arterial, a gente vai saber agora aqui no nosso programa, tá? Tudo bem, doutora? Bem-vinda! Tudo bom. Você atende aonde? Eu atendo na Pet Center. Na Pet Center, né? Também é doutora lá da Pet Center, né? É. Qual o seu nome? Laís Holanda. A Laís Holanda, né? Doutora veterinária aqui, a Laís Holanda. Doutora, eu tava olhando aqui, a gente tava conversando, que... Ó, gente, olha o aparelhinho de pressão. Olha isso, o tamanhinho, né? Vamos mostrar ali, ó. Consegue pegar? Ele é bem pequenininho. Olha só, gente, é bem pequenininho. Tem vários tamanhos, a gente consegue, né? Fazer do grandão também, do grandão, né? E do pequenininho, de gatos, de recém-nascidos. Peguei o pequenininho porque tava mais bonitinho, ele realmente, a gente consegue, é parecido com o de humano, bem parecidinho. Aí coloca na patinha. Coloca na patinha e aí ao invés de fazer como a gente faz em humano auscultando, a gente tem o Doppler que vai dar de ouvir o barulhinho da pulsação dele, a gente fazendo na patinha. Ah, então é um pouco diferente, né? Tem que ser feito num ambiente mais calmo, tem que ser feito com um paciente contido ou semi-contido, já com ele acostumando. Então a gente precisa fazer algumas avaliações seriadas para a gente poder ter um número real para ver realmente se ele tem uma pressão alta ou uma pressão normal. E se houver um estresse, aí vai acabar dando muito alto, né? Sim, vai dar alta. A gente não tem a possibilidade, como no humano, pedir para sentar lá, se acalmar. Fica quieto, e né? depois fazer a pressão normal e explicar, né? Que ele não sabe que é pro bem dele, então até acostumar a gente faz algumas vezes. A gente até brincou aqui, traz a rapariga, vamos medir a pressão dela. A doutora falou, não, tem que ter um apoio, né, de outra pessoa, tem que ser num ambiente calminho, né, doutora? Tem que ter todo um preparo, porque senão vai dar alto, né? Vai achar que é... Existe hipertensão também para eles, né? Existe hipertensão. Tem muitos pacientes que têm problemas do coração, que às vezes eles não demonstram sinais clínicos muito importantes. Como humano também, às vezes não apresentam sinais, né? E a gente vai ver a pressão do animal tá realmente alta e constantemente alta, que isso leva ou pode ser consequência de um problema cardíaco e outros problemas. Sim, então como que mede a pressão do cachorro? É diferente da do gato ou é a mesma coisa, basicamente. Tem a mãozinha dele, a gente pode fazer ou nas mãos, tem, dependendo de pacientes, a gente pode fazer até no rabinho do gato, algo que é um pouquinho mais complexo, mas a gente pode fazer na mãozinha e a gente coloca o manguito na mãozinha dele e infla. A gente consegue ouvir, né, a pulsação da artéria colocando sobre o pulso dele. E a gente consegue ouvir o barulhinho pelo aparelho Doppler. E a gente consegue ver a pressão dele, se está aumentada, se está normal, e fazendo várias vezes para a gente poder ter uma certeza e uma precisão melhor desse número. Qual que é a pressão normal para eles? Até 140 milímetros de mercúrio. A gente tem como se fosse o da gente, de 12 por 8. O 12 seria 120, que é a pressão normal em humanos, né? E o dele 140, um pouquinho a mais. A partir de 160, 180 é um animal considerado hipertenso, isso avaliando ele várias vezes e tendo certeza que aquele é um número mais preciso. A gente pode ter sérios problemas em outros órgãos, porque é uma pressão que chega muito alta no corpo inteiro, pode lesionar outros lugares, além de forçar o coração ou do coração estar sendo forçado e fazendo uma pressão maior. Perfeito. Você trouxe inclusive ali um saquinho de ração. Sim, eu trouxe simplesmente para alertar, né? A gente sempre tem que fazer as aferições, né? O check-up, ver se o animal tem, porque às vezes a gente pega muito paciente, inclusive, que você olha, não tem nada, vai ver, ele é hipertenso, ele tem um problema do coração, que é muito silencioso, ele vai dar sinal, ele vai passar mal realmente quando ele já estiver descompensado. Sim. Então a gente tem pacientes que fazem uso da alimentação específica,
que é uma adjuvante, ela não é exatamente um tratamento, mas ajuda no quadro do cardiopata. E essa ração é isso, é para isso, é para cardiopata. É, exatamente, ela é para cardiopatas. E o deles, como o nosso, também tem que diminuir o sal? Ela é diferente do sal, é isso? Exatamente. Olha. A gente tem uma diminuição no sódio, a gente tem outras particularidades importantes e a ração cardíaca acaba sendo um facilitador do que a gente ficar com uma ração normal. Lembrando que tem ração para filhote, ração para adulto e ração para idoso, também, né? Tem algumas para diabético, né? Para diabético, para renal, então tem ração para todos os tipos, da mesma forma que o nosso cardiologista avisa, ó, você tem que diminuir no sal, você tem que comer direito e tudo, a mesma coisa acontece com eles. Olha aí, tá vendo? E inclusive eu tava até falando esses dias que por isso que às vezes a gente perdia cachorrinho, né? Do nada meu cachorrinho faleceu, não sei do que, teve morreu. Na verdade podia ser tanto problema do coração, né? Podiam ser vários problemas que a gente não conseguia identificar. Às vezes eles estavam apresentando sintomas que a gente não era perceptível, a gente não imaginava, né? Exatamente. Tem muito paciente que chega pra gente, que a gente vai investigando e descobre várias coisas. Porque o cão e o gato, principalmente o gato, ele não avisa tanto quando ele tá muito ruim. A gente vai ver lá na frente, ele esconde sinal clínico e é muito mais melindroso ver e perceber sinais clínicos. Sim. Por isso, a importância do check-up anual, semestral, dependendo da situação. Sim, inclusive tem até cachorrinhos, né, e falo por cachorro porque eu tenho mais contato com cachorro, que eles não apresentam, por exemplo, aquela baixa quando tá dodói, né? Tem cachorrinho que tá lá mal e tá comendo, tá mal e tá bebendo água, tá mal e tá virando, né, o Jason ali na casa, né? Então por isso às vezes você não percebe que ele tá dodói. E aí quando vai ver ele já tá num quadro bem grave, né? Enquanto outros quando estão dodóizinhos já ficam quietinhos, né, já não querem comer, já perdem o apetite, né? O Gucci, por exemplo, é muito difícil, porque ele não perde o apetite, ele come do mesmo jeito, ele brinca do mesmo jeito. E quando você vai ver, ele já tá bem ruim, né? Acontece isso, né, doutora? Acontece bastante. A gente são os dramáticos e os que não são dramáticos, exatamente. É isso? Tem os filhos mais mimados da mãe. E aí que a gente consegue ver mais sinais clínicos. Sim. Tem alguns pacientes, do mesmo jeito que a gente. Também tem pessoas mais resistentes à dor, menos resistentes à dor. Sim. Então a gente tem algumas particularidades entre cães e gatos. Legal. E tem como medir em casa ou não? Só mesmo você? Só com o veterinário. Só com o veterinário. A gente às vezes até precisa, eu estou fazendo bastante isso com meus pacientes, pedindo para permanecer na clínica, porque às vezes com o tutor estressa ou sem o tutor estressa, então a gente vai tentando várias vezes. Como é uma avaliação muito importante, tem que ser muito precisa, ela é dependente da experiência do médico veterinário. Então, se ela for mal aferida, pode dar um diagnóstico errado, ou de baixo ou de alto. Sim. Então, a gente tem que aferir certinho com o animal, tendo certeza que ele está tranquilo, tá calmo e acostumado, porque é um balãozinho que infla no braço do nada. Então é um barulho estranho. Né? Então, assim, um lugar estranho, né? Um lugar estranho. Às vezes eu faço aferição de pressão, eu coloco o paciente no internamento, vou aferir à tarde, vou aferir umas 2, 3 horas depois que ele se acostumou. Ou pacientes que vão todo dia comigo até acostumar e a gente vê que tem uma diferença muito grande de pressão. E faz diferença quando está na presença do tutor e sem o tutor? Depende muito do paciente. Tem pacientes meus que eu peço do tutor para deixar comigo, para ele se acostumar, porque ele sabe que se eu pegar ele e ele fizer um chorinho, a mãe dele vem correndo, ou o pai vem ajudar. Ou pacientes que longe do tutor ficam muito mais ansiosos. Então isso vai da particularidade de cada um, a gente vai avaliando. Por isso que tem que ser com o veterinário, porque a gente tem toda essa avaliação a ser feita. Perfeito. E a clínica a gente fica ali na Herbert de Azevedo, né? Isso. É realmente uma clínica diferenciada, tem tratamento oncológico, né, doutora? Todo tipo de tratamento vocês têm lá, né? Tem oncológico, cardiológico, a gente tem fisioterapeuta, tem dentista, anestesia específico, a gente tem uma estrutura bem boa para poder dar esse suporte para os animaizinhos. Tá, então o Gucci, inclusive, é paciente lá das doutoras, viu? Está indo por lá. E não queria nem ir embora, viu? Ele não queria ir para casa. Vocês acreditam? Fui trocada, gente. Ele queria ficar lá, na perto do centro. Eu falei, mas gente, que é isso? Que cachorrinho mais interesseiro é esse? Porque quando chega, aí eles já ganham a grada, desse jeito. Viu? As meninas lá apelam mesmo. A rapariga, por exemplo, não queria vir embora. Quase não volta. Quase não volta, porque ela estava lá sendo mimada com sachês, etc. Obrigada, viu, doutora? Por nada, Luana. Obrigada. Bom, tá, então ela atende na Pet Center. Quem quiser tirar alguma dúvida, vai lá no Instagram deles ou
pessoalmente na clínica. Obrigada. Tá, esse foi o Meu Amigo Pet de hoje.